Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje, 25 de janeiro de 2026. E a palavra que eu trago para nossa meditação se encontra na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, que fala sobre a armadura de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O verso de hoje diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu gostaria que você lesse e meditasse do verso 10 ao 20, que fala sobre a armadura de Deus. Esses versículos, do 10 ao 20, nos apresentam instruções valiosas para a nossa caminhada nessa terra. Sim, no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Estamos falando de Jesus. Ele nos instruiu e nos ordenou que tivéssemos bom ânimo. Assim está escrito em João, capítulo 16, verso 33. Amém? Ele não nos deixou sós, mas nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, como está em João 14, 16. Isso para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como o próprio Jesus nos prometeu em Mateus, capítulo 28, verso 20. Ele nos ensina todas as coisas, convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos guia, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Logo, crendo que não estamos sós, podemos nos apoiar na palavra, pois fiel é aquele que prometeu. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa, como está em Números 23, verso 19. Que possamos, meus amados, nos fortalecer no Pai, permitindo que Ele, a seu tempo, nos dê a porção necessária para cada situação que estamos enfrentando, fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, como está na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Amém? Louvado seja Deus. E assim também, chamando por suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, pois se renovam a cada manhã, como está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. E assim, perseveramos, rumo ao prêmio da vocação para o qual fomos chamados, pois tudo podemos naquele que nos fortalece. Louvado seja Deus. E o verso 11 da carta aos Efésios diz: Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Louvado seja Deus. Meus amados, uma das maiores formas de se fortalecer é colocando a armadura de Deus, especialmente quando estamos em conflito ou nos sentindo atacados. Devemos pedir diariamente que Deus nos coloque cada peça de armadura sua, mental e espiritualmente, nos vestindo com ela, nos vestindo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E Paulo também nos adverte quanto às ciladas do diabo e nos orienta como devemos agir acerca disso nos versos 13 e 14. Eu quero ler para que você medite, onde está escrito: Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau,
e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, ou seja, a armadura. Meu amado, minha amada, esse texto é bem interessante porque tem algumas figurações que falam da armadura de Deus. E eu quero te ajudar nesse ponto, porque cada imagem reflete um tema desse livro e eu quero compartilhar isso com você que me ouve. Talvez você esteja se perguntando quais são essas armaduras, ou até conheça as armaduras, mas não saiba o que elas significam. E eu quero hoje cooperar com você, compartilhando o significado de cada armadura de Deus que está listado nesse texto da carta aos Efésios, de capítulo de número 6. Amém? Começando onde o apóstolo Paulo, ele diz, cingindo-vos com a verdade, ou seja, significa abertura e honestidade de criar um clima de confiança e unidade. Louvado seja Deus. Confira a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 25. É muito importante que nessas passagens que eu falo, você vá lá ler, conferir e meditar, pois está inserido na mensagem de hoje. Amém? Paulo fala da couraça da justiça, capítulo 6, verso 14, que significa a pureza moral. Louvado seja o nome do Senhor. Confira também no capítulo 5, verso 3 da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo fala: calçai os pés com a preparação do Evangelho. Meu amado, minha amada, está no capítulo 6, verso 15, e isso é a plena aceitação dos outros sem acepção, não obstante raça ou classe social, o que nos habilita a experimentar a paz de Cristo, a paz que Cristo conquistou para nós através da cruz. Confira, leia e medite capítulo 2 da carta aos Efésios, do verso 11 ao 22. O apóstolo fala ainda do escudo da fé, no capítulo 6, verso 16, que representa a confiança no poder supremo de Cristo, a nossa pedra angular. Confira ainda e leia também capítulo 2, verso 30 e capítulo 3, verso 20, onde fala do poder em que nós opera, que é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O capacete da salvação, versículo 17, é a realização da nossa nova identidade em Cristo como filhos e nova criatura de Deus. Confira, leia e medite capítulo 2, do verso 1 ao 10. E por fim, somente a espada do Espírito, versículo 17. Ou seja, ela é definida na passagem da armadura. E isso se deve ao fato de Paulo não ter mencionado a palavra de Deus nos textos iniciais, no começo da sua carta. Amém? Que você tenha uma boa leitura, uma ótima meditação, que você aprenda e cresça mais na graça, no conhecimento, com toda essa leitura e essa meditação. E se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.